Salve, salve, irmãos Migtal. Eu me chamo Mac, caso você ainda não me conheça, e agradeço a sua visita no meu canal do YouTube. E caso você ainda não tenha lido, aproveite no seu intervalo ou no momento que está chovendo aí, que você possa ler o meu livro chamado Prazer, eu sou Migtal. Eu quero falar hoje de um assunto muito simples e curioso, que somente o homem migtal consegue perceber quando ele já está seguindo toda a filosofia, todo o estilo de vida do qual o movimento acaba nos trazendo. Pois bem, como vocês sabem, muitos dos seguidores sabem que eu moro num lugar muito distante dos grandes centros, do qual eu tenho praticamente pouco ou nenhum contato com a civilização, além do que é estritamente necessário. Pois bem, um certo dia, por uma determinada razão comercial, fui até a casa de uns conhecidos, e esses conhecidos eram um casal já com muitos anos de matrimônio. E curiosamente, durante a conversa, eu observei que o instinto natural das mulheres ainda, abre aspas, acaba prevalecendo. Vou dar um exemplo muito simples para você. É apenas um dos lapsos que acabam ocorrendo com grande parte das mulheres. Quando o homem está tentando realizar uma determinada tarefa, o instinto natural delas dizem: isso você não pode fazer. Por exemplo, estava fazendo uma tarefa que o esposo ou o marido naquela ocasião estava fazendo uma tarefa que tradicionalmente é uma tarefa feminina, como por exemplo, ele estava naquele momento varrendo a cozinha. Observe que para nós migtal é uma tarefa nossa, nós vivemos sozinhos, mas para ela não era algo muito comum, porque o casal estava recebendo uma visita, no caso eu, para tratar de um assunto comercial. Mas não são somente esses lapsos que as mulheres têm, elas têm muitos outros lapsos do qual elas, abre aspas, atribuem que são de propriedade delas, tá? Então são lapsos naturais. E esses lapsos naturais, esses lapsos curiosos, eles vão justamente na contramão do feminismo. Meu brother, é interessante, a natureza muitas vezes impera, né? Sendo uma natureza inconsciente. Isso você não pode fazer, esse tipo de situação só nós fazemos. Por que eu estou falando sobre esses lapsos curiosos? Porque quem está conhecendo os elementos norteadores do migtal percebe naturalmente que o feminismo está fazendo com que o homem perca voz na sociedade e também perca direito e acessos através de leis esdrúxulas, leis totalmente distorcidas da realidade. E eu sempre falei desde o primeiro episódio que nós vamos ver essas situações ocorrerem de forma cada vez mais gritante. É por isso que nós vamos ver muitos homens, de uma forma cada vez mais comum, seguindo o seu próprio caminho. Vamos tirar pelo próprio caso, pela própria história do canal aqui, meus brothers. Comecei com 3, 4 seguidores que viram lá o primeiro e segundo episódio. E depois, gradativamente, estamos subindo aqui na quantidade de seguidores. O importante, neste caso, é que vocês estão absorvendo conhecimento e um conhecimento de qualidade. Então, buscar trazer assuntos que têm ligação direta ou indireta com tudo aquilo que nós estamos tratando, inclusive esses lapsos, eles vão aumentar a sua percepção. A percepção do homem migtal é muito importante perante a sociedade. É a percepção, o poder da observação que vai fazer com que você consiga se livrar de uma infinidade de problemas, meu brother. Uma infinidade de problemas que nós tratamos aqui em vários outros episódios também. Então essa relação entre os lapsos curiosos que as mulheres têm e o nosso poder de observação faz com que nós tenhamos a possibilidade de cada vez mais construir
o que? O nosso bom senso, um senso comum daquilo que nós podemos fazer ou não. Nós basicamente temos um elemento principal, que até no episódio, eu até ia trazer nesse episódio 45, mas vou trazer no próximo episódio. Eu vou ler para vocês a carta inicial, a carta dos preceitos do MGTOW, que foi idealizada por aqueles dois homens que se uniram, tiveram a sábia felicidade de observarem que, opa, tem muita coisa acontecendo por aqui no mundo e chegou a hora de expor isso através da internet para que as pessoas conheçam que há homens que querem e já estão seguindo o seu próprio caminho, só não sabem exatamente o que devem fazer ou quais as características que o definem como homens que estão seguindo o seu próprio caminho. Muito bem, voltando à situação dos lapsos curiosos. Você imagina no passado que os lapsos curiosos faziam parte da natureza feminina, que no tempo dos nossos avós principalmente, as mulheres lavavam a louça da casa e o marido, por exemplo, limpava toda a horta, se possível cortava a grama. Meu brother não tinha cortador de grama elétrica, eram cortadores de gramas manual, ou lá um boizinho ou um cavalinho comendo a grama. É isso que acabava acontecendo. Mas havia uma divisão totalmente simbiótica, natural e respeitosa das atividades. Então, esses lapsos são nada mais são do que uma pequena lembrança daquilo que era feito no passado. Então, essas lembranças daqui a alguns anos também não vão mais existir. Inclusive os lapsos, acredito que a médio e longo prazo também deixarão de existir. Porque, mais uma vez, relembrando, a tendência é do próprio homem continuar cada vez seguindo o seu próprio caminho, mesmo que ele não perceba. E essa onda de termos cada vez mais pessoas dentro do universo MGTOW é uma onda muito comum. O homem insatisfeito com aquilo tudo que a sociedade oferece a ele, ou o comportamento errôneo, o comportamento que não é aceitável, um comportamento desrespeitoso para com todos os homens, vai naturalmente trazendo os homens para o MGTOW. Então é por isso que nós estamos vendo todo o cenário curioso. Por isso que eu tenho 45 assuntos diferentes e únicos para tratar com você. Então os lapsos aqui são mais uns. Você pode observar, o homem MGTOW também vai observar que ainda existe uma percepção de lapso curioso por parte das mulheres, porque quando os meninos e as meninas brincam juntos, a infância ela é muito, ela é muito importante e ao mesmo tempo ela traz aquele ar de inocência. Os homens gostam de brincar de bang-bang e as meninas gostam de brincar de casinha, certo? Esta era a formação que nós temos, ainda na verdade, a formação que nós temos até então. Mas não sabemos o que vai acontecer amanhã. Naturalmente o instinto masculino, e o nosso foco principal é sempre os homens, o nosso instinto masculino é esse. Nós gostamos de brincar de bang-bang, de brincar de carrinho quando estamos na infância, ou criar máquinas, criar coisas. Faz parte do instinto criativo do homem. O homem sempre teve esse instinto criativo. Então, quando nós chegamos na adolescência ou na fase adulta, a sociedade quer podar esse instinto criativo. Vamos dar um exemplo muito simples. Alguns dos seguidores aqui, por exemplo, são engenheiros. No passado distante, o instinto criativo ele era até tratado, cuidado e alimentado justamente porque os homens faziam desenhos das plantas baixas de forma manual, faziam os seus desenhos de forma manual. Agora eles usam somente softwares de CAD. Então você vê, se der um apocalipse hoje, a maioria dos estudantes, infelizmente, a não ser os homens raízes aí, sabem fazer desenhos de forma manual, as plantas de forma manual. Por mais que os estudantes tenham, ao menos visto de forma muito superficial, como é fazer os desenhos
de forma manual em muitas universidades. Outras já nem tratam mais sobre o assunto. É para você ver que, naturalmente, existe um senso comum lá no início que vai se perdendo gradualmente até o momento em que tudo isso vai ser perdido. Esse tal de lapsos curiosos. Os homens nem precisam dos seus lapsos porque nós desenvolvemos as nossas características, as nossas qualidades de forma inerente. O que nós não podemos fazer mais agora é ter lapsos que não vão nem ser curiosos, vão nos levar aos atos absurdos. É o que nós estamos fazendo aqui. Orientar os homens que estão buscando seguir seu próprio caminho a não cometerem deslizes. Este é um episódio, mais uma vez, sempre são episódios curtos, entre 10 e 12 minutos, para que você possa refletir um pouco mais. E você que está seguindo seu próprio caminho, você que está seguindo ou já está no seu caminho, comece a observar esses lapsos durante conversas, principalmente com casais amigos, porque é comum homens MGTOW terem pessoas dentro do seu pequeno ou médio círculo de relacionamentos que são pessoas casadas e durante uma conversa, e é claro que a maioria dos homens não transparece que são homens seguindo o seu próprio caminho, seguem a sua vida independente da forma correta, não vai gerar nenhum tipo de problema. Na verdade, nunca gera. MGTOW é a salvação. Obrigado, meus brothers. Até mais.